É isso aí. Então, irmãos, olha que Muito legal. bênção, que notícia maravilhosa. Deus dando essa oportunidade para nós e para o pastor Ailton de levar o seu trabalho lá para Natal. É Natal, né? Natal, Rio Levar Grande os do Norte. mais empobrecidos lá de Natal, junto com o É, nosso missionário lá, Leandro, e fazer essa obra. A igreja está enviando ele. Que benção, que é benção. uma experiência linda mesmo. Glória a Deus. Graças a Pastor Deus. Ailton, fica à vontade agora para Amém. trazer a palavra. Que Deus te abençoe, te inspire, que Deus possa te usar nesse momento, trazer a Amém. palavra à igreja do Senhor. Fica à Obrigado, vontade. Celção. Obrigado, Toninho. Fica aí no final para a gente, né, fazer a última oração. Mas obrigado, vocês são guerreiros. E a gente acaba jogando uma batata quente na mão de vocês, porque o Sidney foi para um lado, eu fui para o outro. Enfim, aí vocês tomaram conta que é isso mesmo. Vocês são capazes de fazer muito mais. Tamo Obrigado, junto, viu? tamo junto. Obrigado. Muito bem, minha gente. Muito bom dia a todos. Prazer em estar dentro da sua casa. Prazer em ter esse momento de atenção sua, que é todo o tempo é muito precioso para todo mundo. Eu quero ser breve, mas eu quero ser aí uma bênção para você. Que Deus fale com você. É um momento também muito importante. É um momento que fala ao nosso coração a Bíblia. Vamos passar por alguns versículos da Bíblia. E por falar em versículos, eu queria já aqui lembrar para você, lembrar você de um versículo, na verdade, alguns versículos em Eclesiastes, capítulo 3. É um texto muito conhecido de quem está familiarizado com a Bíblia, que fala do tempo, que há um tempo determinado para todas as coisas. E aí continua, há um tempo de nascer e o tempo de morrer. São dois tempos que a gente não tem como escapar deles, de nascer e de morrer. Agora, na sequência dos versículos, fala da vida. Então, há dois momentos inevitáveis, mas há um meio entre o nascer e o morrer, que esse tem a ver comigo, tem a ver com a minha atitude, tem a ver com a minha decisão de fazer coisas, de tomar decisões em direção a algumas coisas. Para que esse meio não seja um meio igual de um animal, por exemplo, que nasce, cresce, reproduz e morre. O animal não tem uma opção no meio entre o nascer e o morrer que tem a ver com a decisão dele. O cachorro, o gato, o passarinho, ele nasce e ele morre, e ele tem uma vida natural dele, mas ele não tem como mudar o destino dele, ele não tem como mudar a sorte dele, ele não tem como mudar a trilha da vida, ele não tem como mudar entre chegar numa estação e a outra, essa jornada, o animal não tem como mudar. Mas o ser humano tem. Então, três momentos da vida do ser humano que um a gente não pede, que é o nascer. O outro a gente não quer, que é o morrer. Então, ninguém pede para nascer e nem ninguém quer morrer. Mas a decisão no meio, essa tem a ver com a gente. E muita gente acaba não tendo uma orientação, ou um start, ou a luz de tomar as boas decisões na vida. Graças a Deus, quando Jesus entra na vida de um cristão, ele tem essa opção. Primeiro, de dar sim para Jesus, porque Jesus não invade nenhum coração. Jesus diz: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. E aí começa uma ação. Você abriu, nasce um relacionamento. E, em última análise, nasce propósito. Nasce o porquê que você nasceu. E Jesus faz isso muito bem. Ele nos coloca à disposição o propósito da vida, o sentido da vida. Todo aquele que se converte, que nasce de novo, que entrega a sua vida completamente para Jesus, ele tem essa perspectiva clara. Eu estava perdido como uma ovelha desgarrada, perdido, fazia a minha vontade,
batia a cabeça para todo lado, fazia da minha vida uma bagunça, metia os pés pelas mãos, e aí eu ficava à mercê, igual um animal, das coisas que poderiam acontecer. E Jesus fala, não, agora eu entrei na sua vida, nasce propósito, eu vou te ensinar, por isso que a Bíblia é linda, Jesus é maravilhoso, que não é só morrer por nós, aí ele lava os nossos pecados e a gente continua numa vida sem propósito. Absolutamente não. A nossa vida ganha propósito. E a nossa pergunta e nossa reflexão de hoje é, afinal, qual que é o propósito de todo aquele que se achega a Jesus? Paulo, no livro de Filipenses, ele fala, eu descobri o porquê que eu fui alcançado por Cristo. Olha que revelação e que sossego de alma e que alívio é dizer, eu não vou viver igual um animal que nasce, cresce, reproduz e morre. A propósito, eu descobri o motivo pelo qual eu fui alcançado por Cristo. O apóstolo Paulo nos orienta a todo mundo descobrir o propósito pelo qual nós fomos resgatados, nós fomos livres da morte, nós fomos alcançados por Cristo. E é muito legal isso. Então, algumas pessoas se perdem no meio do caminho e começam a misturar propósitos com vontades que ele acaba adquirindo com esse próprio curso desse mundo, com o sistema do mundo. E é uma salada na vida de muita gente, porque as pessoas falam, eu sirvo a Cristo. Qual que é o seu propósito? Não, eu vou ganhar dinheiro, eu quero ser famoso, quero ser rico, eu quero morar em Miami, eu quero ter uma casa nas Ilhas Canárias, eu quero ir para Dubai e ficar lá bastante tempo. Aí a gente fica pensando assim, mas onde Cristo entra na sua vida? Não, ele me salvou. Mas propósito, amigo? Não, propósito, eu não sei, eu continuo, né, com os meus sonhos e projetos, eu não entreguei para ele. Então eu pretendo ir para o céu e eu pretendo ter os meus projetos. E muitas vezes essas coisas não dão muito certo. Você acaba largando Jesus por causa dos seus projetos. Ou Jesus diz, se você não entregar os seus projetos, a sua vida não vai ter propósito. Você não vai entender o pelo qual eu te resgatei. Eu queria rapidamente trazer para vocês o que eu creio à medida que eu fui vivendo nos meus quase 30 anos de cristianismo. Eu passei 25 anos não sendo cristão, então eu tinha os meus propósitos, que não eram propósitos, mas meus projetos e iniciativas, e depois eu me converti. Então, eu quero dizer que em 28 anos de cristianismo, algumas coisas são claras para mim. Então, a primeira coisa que é claro para mim, em termos de propósito, de noção de vida a partir de Jesus, a partir da decisão de Jesus, a partir do batismo, a partir de entrar no corpo de Cristo, a partir de participar da ceia de Jesus, a partir de um mundo que eu não conhecia e passo a conhecer, a primeira coisa que Deus nos chamou para é para nos tornarmos dele e ele se tornar nosso, meu. Em outras palavras, eu era solitário em relação a Deus e havia uma distância. A partir de agora, eu tenho Deus. As ansiedades do meu coração pararam. Enfim, encontrei Deus, que é a primeira coisa. E Jesus fala, o primeiro mandamento é amar a Deus, é você e ele, é a intimidade. E na jornada da vida, vamos imaginar que a vida seja um palco e uma peça. Na jornada da vida, o autor da peça, que é Deus, ele entra em cena com quem está atuando. Ele não fica longe. Ele entra em cena. A Bíblia diz que Jesus é o Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. É a primeira coisa. Por que eu nasci, afinal? Para ter Deus, para viver com Deus, para andar com Ele, para ouvi-lo,
para me relacionar, para dizer, às vezes, na minha infantilidade, na minha imaturidade, eu estou bravo com Deus, o Senhor tá me deixando, e muita gente tem essa sinceridade de criança, e às vezes quando a gente tem uma perda muito grande, e às vezes quantas pessoas estão perdendo hoje, muita gente, a própria Karina, e eu fui hoje num culto de ação de graças, onde o pastor deixou 3 filhos adolescentes e a esposa, e a gente fica bravo com Deus. Deus, o rapaz tinha 46 anos, projetos pela frente. Mas até isso Deus fala, na sua infantilidade, como você não conhece o fim da história, você lê pouco Apocalipse, deveria ler mais Apocalipse, mas no fim da história, eu te entendo, pode ficar bravo comigo. O que eu não quero é que você fique longe de mim, mas ficar bravo comigo, você espernear, você pode, você é meu filho. E à medida que você vai amadurecendo e andando comigo, que é isso, nós somos chamados para andar com Deus. O próprio livro do Eclesiastes, capítulo 3, diz que Deus colocou dentro de nós a eternidade, essa ânsia por querer Deus. E a gente não sabe muito bem, e sai procurando outras religiões, e sai procurando tudo que é teorias, e visões de homens, mas na verdade a gente está procurando Deus. E quando a gente acha Deus, a gente lê e fala igual o salmista do Salmo 84, que era o peregrino, Salmo do peregrino, que o peregrino, ele saía de vários lugares para adorar a Deus em Jerusalém, e ele fala assim, como é agradável o lugar da tua habitação. Senhor dos exércitos, a minha alma anela, a minha alma deseja, e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Olha a satisfação de quem encontrou Deus. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Enfim, este homem, esta mulher que saía de longe, os peregrinos saíam de longe, eles diziam assim, eu estou fazendo um monte de coisas aqui, mas sabe o que me alegra mesmo? É andar com meu Deus. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares. E o Salmo discorre, e você percebe que toda angústia dele acaba quando ele encontra Deus. O psicológico, todo o integral do homem, o físico, o corpo, a alma, o espírito se enche de Deus. Esse é o propósito. Por que nós somos criados? Fomos criados para ter Deus. Para que ele seja essa fonte de todas as coisas. E eu fico imaginando quem não tem. Outro dia eu vi uma frase muito legal que diz assim, que o problema do ateu é que ele não tem com quem falar quando ele está sozinho. E eu achei fantástico. Porque quando eu estou sozinho, eu tenho com quem falar, eu falo com meu Deus, eu falo no chuveiro, todo dia, no carro, e a gente fica, né, conversando, e as pessoas falam assim, esse cara deve ser doido, eu sou doido mesmo, sou doido pelo meu Deus, igual o peregrino, tudo acaba, a angústia acaba, a razão de toda doença psicológica, inclusive eu creio, de solidão, é a falta de Deus. Quando a pessoa perde Deus, ela perde muito, ela perde tudo. Tem outro salmo, né, que é o Salmo 42, que fala, por que está triste, ó minha alma? Espere em Deus. Por quê? Porque quando você perde alguma coisa, e nesse Salmo 42 não tem pecado nenhum, não tem erro nenhum. Mas é porque a pessoa, quando perde a presença de Deus, não é questão de pecado, ela perde muito. Ela precisa valorizar aquilo ali. Então, o primeiro propósito,
pelo qual nós nascemos, que eu tenho certeza que é real, é para ter Deus. O segundo propósito é para nós sermos semelhantes a Cristo. Aí eu quero ler Efésios capítulo 4, é ser igual a Cristo. Efésios capítulo 4, verso 12. Diz o seguinte, Efésios 4, 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé. Tem um alcance. Tudo isso a gente trabalha para alcançar a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aí vem a palavra que a gente tanto procurava. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Por que que eu fui resgatado por Cristo? Primeiro, para ter Deus. Jesus proporcionou esta proximidade que nós não tínhamos antes de Cristo. Então, ter Deus é a primeira coisa. A segunda coisa é ser semelhante a Cristo. É ter caráter. É ser, como diz essa frase, ser diferente. É ser igual a Cristo, igual a Jesus. Ou seja, há um chamado lindo de o dia que Deus nos resgatou, ele falou, bem, vamos parar essa história aqui, né? A sua personalidade eu vou usar, mas o seu caráter, que estava um pouquinho bagunçado, eu vou dar uma referência agora, eu vou te dar um padrão, o padrão é Cristo. E ele próprio vai ajudar você a ser semelhante a ele. E aí muda tudo. Quanto mais a gente mergulha em querer parecer com Cristo, nas ações, isso é um desafio que nós vamos levar para toda a vida. Mas a gente percebe que cada ação que eu tinha direito de ficar bravo, direito de agredir, direito até de chegar ao cúmulo. E tem gente que fala assim, se eu pudesse eu matava aquela pessoa. Mas quando a gente tem esse direito, a gente se vira para Jesus e fala assim, não, nada a ver. Como é que eu pude falar uma bobagem dessa? Como é que eu pude ficar tão longe do meu mestre que eu comecei a pensar assim? O meu mestre não faria nada disso. O meu mestre deu a razão, o porquê que ele veio. E Jesus falava, eu sei de onde vim e sei para onde vou. Ele veio para salvar. E toda essa expressão, a vida modelo de Jesus, para nós é o norte, é a bula, é o mapa. E como a gente se dá muito melhor na vida pensando assim, pensando de como nós devemos ser como Jesus. E não é falar muito, não. Porque alguém já disse, o que você faz fala tão alto que eu não ouço o que você diz. É o fazer, é o ser o exemplo. E isso a gente chora, mas não tem outro caminho. Então, muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, mas um chamado que nos põe no centro da vontade de Deus é ser semelhante a Cristo. Primeiro lugar, ser de Deus e ele ser nosso. Esse é um propósito. Primeiro lugar. Segundo lugar, ser semelhante a Cristo.
terceiro lugar, não é só para eu ficar cheio de Deus e parecidíssimo com Cristo. O que eu faço com isso? É fazer uma missão, é ter uma causa. Eu fui resgatado por Cristo para ter Deus, para ser semelhante a Cristo e para cumprir uma missão, ter um propósito. Deus me chamou, não foi só para eu ser salvo, ficar almofadado. A partir de agora, é mar de almirante, céu de brigadeiro, vou ficar em pastos verdejantes, só sendo alimentado por Cristo. Não, isso aqui é um preparo. Nós somos como esses homens que sobem para chegar até o cume lá do Everest. São homens aí, é uma trilha para chegar no Everest, o ponto mais alto, que eles falaram assim, não, eu tenho uma missão, é subir, é chegar até o Everest. Muita gente morre nisso. Mas nós temos uma causa linda, que é a causa de Cristo. Eu queria ler com vocês 2 Timóteo 4, verso 2. Diz aí, ó, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Isso é uma das coisas, né, que nós temos. Pregar a palavra, corrigir, exortar. Todos nós aqui. Pessoas, pastor, mas todos nós. O pai corrige o filho no caminho em que ele deve andar, a mãe. Então, são todos pastores da nossa família. E tem muita gente que é líder daquilo que Deus já colocou como música. Por exemplo, o Celso foi muito tempo líder de louvor, e ele tinha que corrigir as pessoas, ele tinha que orientar, ele tinha que abraçar. Essa é uma obra que ele falava assim, quando ele era criança, como que um dia Deus pode me usar como instrumento na mão dele? Pode, mas eu encaro essa missão como a missão de Cristo agora é minha. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Então, na Terra, com a companhia de Deus e com a imagem e semelhança de Cristo, a gente cumpre a missão de Cristo. Então, a vida vai se encaixando. Esse quebra-cabeça que ninguém sabia onde colocar as peças, agora eu sei. Nasci para ter Deus, para ser semelhante a Cristo e para cumprir uma missão. Estar disposto, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando que eu pensava, com 20 anos, que Deus ia me levar para um lado, me levar para o outro, e a gente ia junto com os amigos construir uma igreja, e pessoas iam ser salvas. Isso é um privilégio maravilhoso. E por falar nisso, no livro do Apocalipse, é tão privilégio que Deus, os primeiros a entrarem no céu, são as pessoas que deram a vida por esta obra, por esta missão. Então, a gente aqui tem uma vida muito boa, mas tem gente que fala assim, não, essa missão, seja ela qual for, se for morrer por Cristo em outro país, eu vou. E esses vão entrar primeiro no céu, porque é um privilégio. Você fala, eu não quero. Meu amigo, você não quer, é problema seu. Você vai estar perdendo um grande privilégio e perdendo uma parte boa, abortando uma parte boa do propósito. Então, ter Deus, ser semelhante a Cristo, ter uma missão. Número 4, nós somos feitos para servir a Deus. É o serviço. Eu queria ler com vocês 1 Coríntios 15, 58, que é fazer a diferença. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. É essa outra coisa maravilhosa. Quando eu descubro que Deus colocou em mim uma qualidade e que essa qualidade pode abençoar alguém, pode mudar a vida, pode melhorar a vida de alguém, enfim, eu me alegro. A pessoa estar feliz já é a recompensa.
A pessoa estar, assim, sendo beneficiada com aquilo que eu acabei fazendo pela força do próprio Deus estar em mim, já é uma alegria. Não precisa ter mais nada. E mesmo assim nós teremos lá para frente a coroa da vitória. Em outras palavras, a minha vida pode se expressar em atos, em ações, que mudará a vida de outras pessoas se eu sair de casa, se eu fizer um telefonema, se eu usar o dinheiro que chega até mim, enfim, coisas que eu estou disponível, eu estou a serviço do Rei Jesus. Isso é maravilhoso. Enfim, o que eu queria dizer é que a gente acha que Deus patrocina egoísmos. Deus não patrocina egoísmos. Deus patrocina a generosidade, a mão aberta, o servir. E é assim que é o nosso chamado, para servir, independente se eu vou receber ou não alguma coisa. Para ter Deus é uma declaração de propósito. Daqui a pouco a gente vai fechar essa declaração de propósito. Ter Deus, ser semelhante a Cristo, ter uma causa, uma missão, servir a Deus, uma vez que eu entendo que eu tenho uma missão. E por último, e não mais importante, eu fui criado para estar no corpo de Cristo, para fazer parte da família de Cristo e se juntar a uma grande companhia de santos que fazem anonimamente ou explicitamente a obra, a causa, ser semelhante a Cristo, com Deus, servindo a Ele, mas num corpo. Por isso, incomoda muita gente a nossa igreja e a nossa visão bíblica, e que pessoas sejam descoladas da igreja. Pessoas que não amam o corpo de Cristo, pessoas que não tomam ceia, pessoas que não batalham, pessoas que não sofrem pelo corpo de Cristo, pessoas que criticam a igreja. Tudo isso para nós é uma inquietação, porque esse é um propósito. Vamos ler lá, ó, Efésios 2, verso 19 a 21. Efésios capítulo 2. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente a mais além de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Eu vou repetir esse negócio. A ele seja a glória na igreja. Há uma glória de Jesus na igreja. Então, pessoas descoladas da igreja, eu não creio que ela seja tão grudado em Deus. Porque é impossível que a pessoa seja grudada em Deus, como o primeiro propósito, ter Deus, e não amar a igreja de Cristo. Ser semelhante a Cristo cada vez mais, e não amar a igreja que Jesus morreu por ela. Estar achando que a missão não tem a ver com a igreja, expandir o corpo de Cristo e servir a Deus, principalmente na igreja, fora também, mas com a cobertura da igreja. Então, um dos grandes propósitos, além desses 4, é sermos a família de Deus. Estar junto, comer o pão juntos. E eu vi uma coisa muito legal desse pastor que eu fui, teve uma ação de graças, a Comunidade da Graça, pastor Cleiton, e como a gente aprendeu com ele, e passaram vídeos dele. E a primeira coisa que eu vi, e aí depois a esposa dele acabou falando lá de maneira muito emocionante, aí a gente não pôde ficar com os olhos secos, mas uma coisa ela falou assim, olha, a igreja me apoiou em tudo. A igreja em todas as áreas, e você pode ter certeza, financeira, espiritual, em oração, em visita. A igreja supriu a família
que perdeu o pastor principal da igreja. E todo mundo, tinha muita gente lá, e tinha uma fila de gente para consolá-la depois, abraçá-la. E eu fiquei pensando, só a igreja de Cristo pode fazer isso. Quem não tem Deus, quem não tem a igreja, como faz para ter esse consolo? Por isso que a gente fala, Karina, você é nossa, a igreja te abraçou, e você não tem obrigação nenhuma de vir à nossa igreja. Porque a igreja de Cristo é isso, ela é cheia de amor, é cheia de graça. Ela dá, mas eu não quero ir para a igreja, não quero participar, não tem problema nenhum, nós queremos ser o corpo de Cristo. Que você esteja junto. Se você quiser ficar, maravilha. Mas se você não quiser ficar, isso é feliz. Nós temos a felicidade de abraçar você, de abençoar a sua família. Esse é o corpo de Cristo, é um milagre, é um mistério na terra, o corpo de Cristo. 5 itens de uma declaração de propósito. E vamos colocá-los todos juntos para que isso fique fixado na nossa mente, no nosso coração, que são 5 propósitos, ou uma declaração de propósito. Eu ter Deus, eu ser igual a Jesus, eu ter uma missão, continuar na missão de Jesus, servir a Deus com a minha vida. E por último, eu ser corpo de Cristo, eu estar no corpo de Cristo. É uma declaração de propósito. Se você nunca teve uma, eu sugiro que você dê um print nessa, para que você não perca essa oportunidade e ver se você realmente se encaixa nisso. De repente está faltando alguma coisa. Eu tenho Deus, mas eu abandonei a missão de Cristo. Eu tenho Deus, mas ser parecido com Jesus não é muito meu objetivo e eu acabo fazendo a minha vontade. Olha que bom momento para mudar. Eu tenho Deus, vou à igreja, mas não sirvo a Ele, eu sirvo a mim mesmo, egoisticamente. É um bom momento de absorver esse propósito. Eu sirvo a Deus, maravilha, tento ser igual a Jesus, tenho uma missão, sirvo a Ele, mas não quero saber nada de igreja. Repense seu cristianismo. Sempre é momento e chance de nós refazermos nossas alianças com Deus, nossos votos com Deus, e é um grande momento agora.